Cara, você já parou para pensar o que as funções têm em comum com uma máquina de refrigerante? Às vezes, através de exemplos bestas do cotidiano, a gente consegue entender muitos conceitos da matemática, né? Um desses conceitos é o conceito de função, né? Na matemática, a gente constantemente vê que quando a gente coloca um número em determinada função, ela nos devolve outro, né? Ou então, às vezes, pode até nos devolver o mesmo número, não tem problema nenhum, né? Pensando na nossa máquina de refrigerante, a gente poderia pensar assim: poxa, se eu quero uma latinha de determinado refrigerante, eu tenho que colocar o valor dele na máquina, para que depois a máquina possa me devolver esse refrigerante, né? Aqui na saída, né, dos refrigerantes e tudo mais. Se eu quero um refrigerante um pouco mais caro, eu tenho que colocar mais dinheiro e a máquina vai devolver aqui embaixo o valor, a latinha, né, que eu pagar. Então, eu coloco o dinheiro na máquina e a máquina me devolve refrigerantes. Nas funções é a mesma coisa, galera. A gente coloca determinado número que representa aí parte de um conjunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, e a função me devolve outro número correspondente a esse primeiro, né? Então, o que a gente poderia colocar aqui que a máquina de refrigerante tem em comum com as funções ou vice-versa? Primeira coisa, a ideia de quando a gente coloca uma coisa e ela devolve outra, né? É como se fosse, abre aspas aí, ó, perguntas e respostas, né? Respostas. Perguntas e respostas. Ou então, você poderia me falar assim: eu tô ligando duas coisas que são diferentes, né? O dinheiro que eu coloco e o produto que eu quero, que é no caso o refrigerante. Então, tem uma relação aí de equivalência, né? Equivalência entre dinheiro e aí o dinheiro aqui em determinadas quantidades, né? E refrigerante. Vou colocar aqui refri, tá? Que mais, né? Bom, nós temos infinitas possibilidades aí pra gente poder ligar uma coisa na outra. Perguntas e respostas, equivalência entre dinheiro e refrigerante. Tendo sido falado então desses dois pontos, a gente poderia aqui ficar colocando muitas outras semelhanças nessa analogia de refrigerantes e funções. Indo um pouco mais para baixo, então, o que formalmente é essa função, né? Pensando até mesmo na nossa máquina de refrigerante. A gente define, galera, para matemática, uma função como sendo uma relação entre dois conjuntos numéricos em que cada elemento do primeiro conjunto está associado a um único elemento do segundo, né? E aí a gente poderia pensar aí em diferentes preços para diferentes latinhas de refrigerante. Um preço, uma latinha e assim por diante. A questão é que o conjunto que eu chamei de dinheiro, nessa analogia boba, nas funções aqui a gente chama de domínio da função. E a máquina de refrigerante dentro dela tem ali o conjunto de refrigerantes disponíveis. E ali o refrigerante que ela me devolve é um refrigerante que faz parte da imagem de uma função. E aqui eu poderia colocar como exemplo, agora trocando já por números mesmo, f de x igual a x mais 2. Se essa é a nossa máquina de refrigerante aqui, e eu coloco R$1, quanto que ela vai me devolver? Você poderia falar assim: pô, Matheus, tranquilo. É só eu colocar o 1 no lugar do x, mais 2, ela devolve 3. E esse 3 está justamente aqui do outro lado. Poderia então fazer com outro elemento, Matheus? Com 3, então vamos lá. 3 mais 2, que é igual a 5, e esse 5 também está aqui embaixo. Legal, né? Vou fazer mais uma vez com 7. Legal, vamos lá. 7 mais 2 igual a 9. E esse 9 também aparece aqui embaixo. Veja só, todos os elementos que estão desse lado, sou eu que coloquei na função. Após a realização dos cálculos, o que a minha função devolveu? Esses daqui. É como se a minha função fosse justamente a máquina de refrigerante. Eu coloco os valores em dinheiro e ela me devolve diferentes latinhas de refrigerante. Matheus, isso serve para todo tipo de função? Gente, para todo tipo de função, tá? Todo mesmo. Por mais que a gente tenha
máquinas de refrigerantes, máquina de comida, máquina de salgadinho, que é a analogia que eu vou usar lá na frente para explicar outros tipos de função, esse conceito básico é fundamental para todas. Você coloca um valor, isso a gente chama, que a gente está calculando, o valor numérico, né? E ela vai devolver outro, né? Existe alguma restrição? Existe, né? Os professores de matemática costumam até brincar bastante com algumas coisas, né? Para os estudos de funções, dois filhos, né, que eles costumam dizer, podem ter uma única mãe. Porém, duas mães não podem ter um único correspondente de filho, né? Isso quer dizer, na verdade é uma analogia antiga até, para poder explicar que dois elementos do domínio podem estar ligados a um único elemento da imagem. Porém, dois elementos na imagem não podem vir de um único número do domínio. Pensando nesse mesmo caso aqui, ó, eu não consigo falar que 3 e 5 é resultado de eu substituir o número 1. Também não consigo falar que 5 e 9 é o resultado de eu substituir o número 3 nessa função, né? E a gente vai ver o exemplo da função quadrática, que vai deixar bem claro isso pra gente lá na frente, né? Mas vamos lá, exemplo então, né? E até uma outra coisa que a gente pode fazer com essas funções, e que é muito importante. A representação gráfica de tudo isso. Até porque os professores costumam colocar muito isso em sala de aula, e às vezes talvez você não entenda o que ele está fazendo. Primeira forma prática aí da gente poder construir o gráfico de uma função, a mais prática de todas é a tabela de valores, galera. Então você vai colocar aqui numa tabelinha determinados números que você vai substituir na nossa função. Por exemplo, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Poderia ser qualquer tipo de número? Poderia, negativo, positivo, tudo mais, desde que respeite uma condição fundamental, que é estar no domínio da função. Então, pensando aqui, se eu colocar o número 1 nessa função aqui, agora que eu usei de exemplo x mais 7, 1 mais 7 igual a 8. Então, eu tenho que colocar aqui embaixo o número 8, que é o que a minha função devolveu. Outro número, 2. 2 mais 7 igual a 9. Então, coloco lá como sendo o par ordenado do número 2. Por isso que a gente usa como par ordenado a palavra, né? A gente fala que são pares ordenados. Porque justamente quando eu coloco um elemento na função, ela me devolve um outro elemento respectivo, que é o par dela. Por isso que a gente fala em pares. Se eu coloco 1 nessa função, vai devolver sempre o 8. Se eu coloco 2, sempre o 9. Se eu coloco 3, aí a gente vem aqui, ó, 3 mais 7 igual a 10. E esse 10 vai lá embaixo, né? Galera, eu posso ficar colocando aqui infinitos números e a gente pode representar esses pares ordenados no gráfico. Vamos supor então que aqui seja o número 1 para o eixo x, né? Aqui seja o número 2 para o eixo x e aqui seja o número 3 para o eixo x. Vou trocar um pouquinho a escala para poder aparecer certinho pra gente aí dentro da nossa telinha aqui como se comporta a função. Vamos supor que aqui seja o 7, aqui seja o 8, aqui seja o 9 e o 10 aqui em cima, tá? E o 10 aqui em cima. Vou representar esse parzinho ordenado. O par do 1, nesse caso, é o 8. Então, eu venho aqui, ó, o par do 1 para x e ligo lá em cima com o 8 e marco um ponto. Ou seja, poderia até mesmo chamar esse carinha aqui, ó, que é o que parece muito em notação, de ponto A. A, abre parênteses, 1,8. Por que 1,8? Porque o par ordenado do 1 na função x mais 7 no plano cartesiano é o 8. Então essa é uma notação aí que aparece bastante no estudo da matemática, tá? A notação por pares ordenados. Esse é o nosso ponto A, chamei de A. Posso chamar esse aqui de B. 2 e 9. Como que eu vou representar esse 2 e 9, Matheus? Simples. Da mesma maneira que eu fiz aqui. Subo uma reta até o 9 e marco o ponto. E o 10? Mesma coisa, galera, ó. Que faz par ordenado com o 3. E aí eu posso chamar ele de C3,10. E o 0, poderia colocar? Claro, ó. Se eu colocar o 0 aqui, quanto que é 0 mais 7? Ó?
0 mais 7. 0 mais 7 é 7. Então, ó, quando é 0, ele cruza com o 7 no eixo das ordenadas, que também é outro nome para o eixo Y. Eixo X, abscissas, eixo Y, ordenadas. Dito isso, todos esses pontos, posso traçar uma reta entre eles. E eu construir o gráfico aí da nossa função. Essa é a curva que representa a função x mais 7, respeitando, claro, aqui as escalas que a gente colocou nesse plano cartesiano, tá? Galera, você pode usar essa ideia para construir todo tipo de função? Sim, pode. Função afim, que era o caso dessa, né? Por ser uma função de primeiro grau, e também aí outros tipos de funções. Para a próxima videoaula aí, a gente começa a entrar nesse vocabulário mais detalhado a respeito de domínio contra domínio imagem. Porém, aqui a gente trabalhou 3 ideias fundamentais. Da onde vem essa ideia aí de função, né? Uma analogia interessante é a máquina de refrigerantes. Qual que é a definição de função? E aqui eu não me prendi a função afim, função de segundo grau, não. Todo tipo de função pode ser descrito por essa definição que eu coloquei aqui. E também o exemplo de como a gente construiu o gráfico de uma função, que pode servir aí para todo tipo de função. Beleza? A gente se vê em breve, então, para continuar esse estudo de funções. Valeu!